vamos lá. Né? Hã? Não, tranquilo. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui como conversamos, né? 7 ações para aumentar o lucro da sua empresa. E assim, já de início, aqui o convite que já tinham passado para vocês, né? Workshop online gratuito, né? Dia 17/4, início próxima quarta-feira. Quem puder, por gentileza, participe. Né? 7 ações para aumentar o lucro da empresa. E aí, aqui, vamos aqui. Um primeiro, né? Uma primeira dica aqui. Aprimore os controles. Essa parte de controles é uma parte que a gente não costuma dar muita atenção, né? Mas quando a gente fala de lucro da companhia, da empresa, nós estamos falando da última linha. E se vocês olharem, a última linha sobra pouco, né? Todos nós reclamamos. Eu tenho alguns clientes grandes, por exemplo, um que fatura 3 bilhões, que a última linha é menos de 2%. Um que fatura também na faixa de 3 bilhões, que a última linha é 0,5%. O melhor que eu tenho fatura tem uma margem lá embaixo no máximo de 10%. Não é? Então veja, 10% significa 90% para os outros e 10% ficam na empresa, uma parte dos quais vai ser distribuída ao dono. Como é que você chega nisso? Né? Como é que você consegue um número melhor lá embaixo? Uma ponta importante é aprimorar o controle. Controlar a empresa. Você tem que ter a empresa na mão e não a empresa ter você na mão. Né? Então vamos. Caminhos para aumentar o lucro. Para aumentar meus lucros, tenho que aumentar minhas vendas. Tá certo? Pode ser que nem sempre seja o resultado. Normalmente nas empresas, a gente administra a empresa pela venda, pela primeira linha. Nós temos que administrar pela última linha. Então, aumentar as vendas, às vezes, pode significar reduzir o lucro. Né? Então, o que interessa na empresa é o lucro. Bom, eu tenho vendas mais eficiência, né? Então, vendas mais eficiência no controle de custos e despesas vai me gerar esse lucro que eu desejo, né? Não é possível ser eficiente sem controle, porque você vai precisar ter todas as informações na cabeça e processar as informações. E os negócios são mais complexos, são complexos para você guardar isso na cabeça, né? Olhar só para as vendas é como tentar encher um balde furado. Aumentar o fluxo de caixa ajuda, mas não resolve. Né? Você vai jogando recursos da empresa e ela vai aumentando aquele rombo embaixo e a água vai vazando. Né? Então, eu preciso controlar esses furos, esses desperdícios na empresa. Grande parte do resultado vem pelo controle dos custos das despesas, reduzindo os desperdícios que eu tenho. Todas as empresas têm muito desperdício. Né? Bom, por que aprimorar controles financeiros é importante? Então, vamos lembrar o seguinte, a mediana de lucro líquido sobre a receita nas empresas de capital aberto é 4%. Então, praticamente, é um padrão nacional. Última linha, lucro, é 4% da receita líquida das empresas. De cada 100 que eu vendo, sobra 4. Né? Não há espaço para erros e desperdícios. E se você imagina uma inflação, como nós vamos ter esse ano, inferior a 4%, você não vai conseguir jogar no reajuste de preços os desperdícios que você tem internamente. Então, você precisa controlar gastos. Né? É fundamental entender como a empresa gera resultado, como cada área do seu negócio contribui, se contribui, porque se não contribui, às vezes é melhor parar com aquela atividade. Acompanhar de perto a evolução dos custos e despesas, identificar quais são as fontes de desperdício. Isto é essencial. Né? Bom, eu tenho aqui 2 ferramentas, a demonstração de resultado do exercício, que a gente chama vulgarmente de DRE, e a demonstração de fluxo de caixa, que a gente chama normalmente de DFC. Né? Essas 2 demonstrações, elas dão uma ideia para o empreendedor, para o empresário, de como a empresa está se comportando. Né?
As duas registram a ocorrência dos eventos, receitas, custos, despesas e resultados, em um determinado período, por exemplo, no mês. Eu gosto de acompanhar as coisas todo mês. Contudo, a maneira como são apuradas, né, fazem se diferenciar nos objetivos. Um é por competência, que é a demonstração de resultado, outro é por caixa. Eu estou colocando tudo isso porque, inclusive, hoje é mais fácil de você gerar esses demonstrativos através dos ERPs que existem no mercado. Muito ERP bom no mercado e barato. Então, é possível fazer tudo isso sem grande custo adicional àquilo que você tem. Bom, na DRE, o regime de competência, competência do período. Então, se eu tenho, estou pagando os funcionários agora, no mês de abril, né, relativo ao mês, né, ou vou pagar, por exemplo, abril relativamente em maio. Então, a folha de pagamento de abril, a competência dela é de abril. Em termos de caixa, ela vai ser paga em maio. Entendeu a ideia? Então, a competência é aquilo se refere, qual é a base de geração daquele item. Né? A DRE é resultado econômico. O objetivo é apurar a origem de vendas e despesas. Como é que ela se relaciona? Independente de pagamentos e recebimentos terem sido efetuados. Então, as vendas deste mês são vendas do mês, mesmo que recebidas em maio. Já no fluxo de caixa, eu estou falando um regime de caixa. O resultado é financeiro. O objetivo é apurar a execução, ou seja, recebimentos e pagamentos das vendas e despesas. É similar ao extrato de conta corrente. Então, uma me dá uma ideia do caixa, como é que ele está se comportando. E a outra, de geração de receitas e despesas, numa mesma base de referência de tempo, que é competência, que normalmente vai ser o mês. Bom, a estrutura da DRE. Né? Se você pegar aqui, né, eu tenho lá receita bruta de vendas, as deduções da receita bruta, então isso aqui está ligado ao processo de vendas. Eu tenho impostos sobre vendas, menos comissões sobre vendas, devoluções das vendas, né? Que é impostos e devoluções. Eu tenho os custos operacionais, que vão ser que é o custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida, ou o custo do serviço prestado. Né? Refere a custo de produção, de serviço ou de mercadoria. As despesas operacionais, despesas comerciais, despesas administrativas, né? Que são despesas relacionadas à operação do negócio. Isso me gera um resultado operacional, lucro ou prejuízo na operação. E aí eu tenho financeiro, que são as receitas e rendimentos financeiros, como juros cobrados de clientes, e as despesas financeiras que são pagas aos bancos. Aqui já dá a ideia de juros de dívidas bancárias, ou mesmo comerciais. Aí eu tenho o resultado não operacional, receitas e despesas operacionais, que são receitas e despesas não relacionadas à operação central normal da empresa, e aí o resultado líquido, lucro ou prejuízo. Então, essa estruturação de uma DRE. É assim que eu preciso entender e me acostumar. Por quê? Porque todas as companhias apresentam, isso aqui é o padrão de referência de mercado. Então, quando eu for falar com o banco, conversar com o investidor, captar algum recurso, apresentar a empresa para um distribuidor, para um cliente, assim por diante, é essa estrutura que eu preciso usar, porque é convencionalmente utilizada. O fluxo de caixa. O fluxo de caixa eu tenho o fluxo, como se fosse um extrato bancário, né? Como eu falei agora há pouco. O objetivo aqui é registrar movimentações financeiras e atualizar os saldos das contas. Então tem lá o saldo do mês anterior, mais o total de recebimentos, receitas, outras receitas, receitas de vendas, receitas financeiras, e aí eu tenho total de pagamentos, despesas administrativas e comerciais, despesas de produtos vendidos, despesas financeiras, investimentos, outras despesas, e aqui eu tenho a geração de caixa do período, né? Mas então essa geração de caixa do período me dá o saldo final, né? O saldo do mês anterior, mais a geração de caixa desse mês aqui, o saldo final do período, em termos de caixa. Então, com isso eu fico com duas visões, o caixa e o econômico, que é o resultado, né? Então, desta forma,
eu consigo avaliar, controlar a minha estrutura, o meu desempenho. Então, desempenho não é o desempenho da primeira linha, desempenho de vendas, é o desempenho do resultado. O que importa não é a primeira linha, é a última linha. Ideal é que sejam feitos os dois controles, né? O financeiro quebra a empresa, é ali que eu vou estar quebrando, né? Grande parte das vezes. Falta de controle de caixa leva a sua empresa a se endividar e travar a operação. Mas se eu não tiver um bom controle de caixa, estou arrebentado. Normalmente, o que nós fazemos? Nós fazemos o fechamento de caixa na agência do banco no final do dia. Isso é um erro, porque qual é a taxa de juros que o gerente vai te cobrar? Aquele bem entender, porque você está precisando do recurso e normalmente não vai ter alternativa. Então, assim, quando eu falo do controle de caixa, falei ali da demonstração do fluxo de caixa, o ideal é que você tenha pelo menos 30, 60 dias, dia a dia, a previsão do que vai estar acontecendo, para trabalhar antecipadamente, né? Previamente o problema. Entendeu a ideia? E aí trabalhar com um caixa mínimo da operação, para que você não fique perdendo seu tempo indo ao banco com o fechamento do caixa. Não. Se você resolver esse problema, você vai cuidar de vender, vai cuidar de reduzir o custo, vai cuidar de reduzir a despesa, ou seja, de ter resultado, né? O econômico antecipa os acontecimentos. Então, se eu tenho uma atividade com prejuízo, aquilo vai desembocar no caixa com o tempo. É questão de tempo, né? Bom, aqui o João. João, como consigo esse material apresentado? Ele vai ser enviado para você, depois o pessoal vai te passar um e-mail sobre isso, né? O Wanderson, boa noite, o volume está baixo. O Adalberto, o volume está baixo. Então aqui eu já só aviso o pessoal aqui para aumentar um pouco o volume, a gente vai colocando aqui no ar, né? O João, boa noite. Ok. O Marcos, seja bem-vindo, trabalho financeiro de uma usinagem. Ok, então estamos aí, certo? Ok, olha lá, já ajustado o volume. E só lembrando, tá? Só lembrando, dia 17/4 tem início o workshop online gratuito, né, que eu vou estar fazendo a partir então da próxima quarta-feira, né? Não esqueçam, estejam presentes, né? Então, vamos lá. Quais controles devo fazer na minha empresa? Né, o ideal é que sejam feitos então esses dois controles, né, o financeiro e o econômico, ter as duas visões. Né? De novo, eu não estou contando grande novidade, isso aqui é o normal de mercado. Então, quando você vai conversar no banco, é assim que eles gostariam que você estivesse conversando. Posso fazer os controles através de planilhas, né? É difícil o controle por competência na planilha. Prefiro, então, se você estiver trabalhando em planilha e precisar trabalhar só em planilha, prefiro o regime de caixa. Mas já saiba que você não vai ter a visão do resultado, mas sim você tem a visão do caixa. Anote toda a movimentação financeira e procure classificar as despesas para depois você identificar onde vai estar o problema e com isso você conseguir atuar. Hoje, mais modernamente, nós temos os sistemas ERP de gestão, né? São sistemas de gestão financeira e de gestão do negócio. Você pode controlar aí os estoques, pode controlar aí todo o processo de venda, controlar os clientes, né? Facilita o controle por possuir integração bancária. Então, automaticamente, ele já pode fazer aí uma conciliação com o banco e faz os relatórios automaticamente. Então, muito mais fácil, sem que você tenha grande custo adicionado no controle do negócio, né? O Marcos, tem algum modelo de planilha que possa utilizar mensalmente? Tem. A gente vai estar te passando isso também, já aviso o meu pessoal aqui, ok, Lucas? Estou passando aqui a informação para depois passar aí as planilhas junto. Então, nos workshops que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar passando o material, né? A Rosivânia, tenho R$1 e qual a melhor forma de controlar? Tá? É isso, você pode estar controlando na planilha ou no sistema ERP, né? Se possível no sistema ERP, porque ele vai estar te controlando o processo, mas vai estar arquivando as informações para você poder, então, acompanhar o teu negócio. Né? O Charles, boa noite, tenho uma loja e tenho extrema dificuldade neste controle, principalmente quando pensamos em software para essa gestão, tá certo?
Veja, você tem hoje, mais modernamente, você tem inúmeros sistemas de gestão. Depois também a gente pode estar passando aí algumas ideias. O problema é quando a gente passa ideias dos softwares, parece que a gente está fazendo divulgação comercial e não é isso, tá certo? Então é só a referência, mas pela internet você consegue isso tranquilamente. Em outras lojas você pode visitar, você pode ver os sistemas que eles usam, é alguma ideia, tá certo? Tá, Rosivânia, tenho uma jazida de areia e qual a melhor forma de controlar? É a mesma forma, Rosivânia. Eu tenho que fazer os controles, você tem o controle do estoque, né, de areia, você tem o estoque da venda, você tem o controle de custos, você tem o controle das despesas, tá certo? Adalberto, como ter preços competitivos sem prejudicar os lucros? Você está falando preço baixo, né, sem prejudicar o lucro. Então, isso aí é uma estratégia comercial. Se eu for competir por preço baixo, eu começo a ter problemas. Eu tenho que gerar aí uma diferenciação para que eu tenha um segmento de clientes me procurando. Sempre que eu vou para preço baixo, eu começo a ter problema, porque aí você tem que fazer o quê? Você tem que ter uma estrutura de despesa e de custo também para baixo, e nem sempre isso é possível. Então, isso aqui está muito numa ponta de planejamento comercial, Adalberto. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui à nossa apresentação, né? Segundo, classifique adequadamente custos e despesas, né? Gastos são tudo a mesma coisa? O gasto com a produção, entrega do serviço, ou valor pago pela mercadoria a ser revendida, exemplo, matéria-prima, embalagem, equipe de execução de projetos, etc., são custos. As despesas são os demais gastos, não relacionados à produção, entrega do serviço ou mercadoria. Então, aqui nós temos aluguel, água, equipe financeira, etc. Então, estas são as diferenciações de custos e despesas. Tá? Custos geralmente têm maior impacto no resultado, que é a grande parcela do que você gasta. É mais difícil de ajustar, impacta na qualidade, exige negociação com fornecedores, mudanças no processo ou no produto ou serviço. Então, aqui você tem um maior trabalho, mas também um maior ganho, porque esse aqui é o maior volume de gasto na empresa. As despesas geralmente têm menor impacto no resultado, porém não interferem na qualidade, por isso são mais fáceis de gerenciar. E não interfere na qualidade normalmente, mas às vezes tem interferência na qualidade, né? Então vamos aqui ao que está vindo. Aqui. O Eduardo, boa noite. Sou do segmento automotivo e faço um bom controle na empresa, mas minha margem de lucro é ruim. Ruim significa, Eduardo, que é baixa, é isso? Não consigo aumentar meu volume de vendas, mas está difícil. Faturo 700 mil por ano e margem de lucro de 10%. Então, Eduardo, assim, se você tem uma margem de lucro final de 10%, isto não é mal. As melhores empresas têm essa margem. Não estou conseguindo mais sobreviver. A concorrência, grandes preços muito baixos, enxuguei no máximo que pude. Então, veja, se você está conseguindo ter uma margem de 10%, ela não é ruim. Então, você tem aí um problema que é fazer o faturamento, tá certo? Você tem que aumentar o faturamento. E aí você tem que correr. Se quer aumentar a margem, é isso que nós estamos conversando aqui, né? Acima de 10% você tem um esforço adicional, porque aparentemente o teu negócio já está redondo em custos e despesas. Dá para aumentar a margem? Dá para aumentar a margem. Então você precisa controlar e ter metas para esses itens aí. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais. O Luiz Otávio, compro à vista e dou 5 dias para receber. Como calculo meu capital de giro? A gente vai discutir isso. Não é o capital de giro, é necessidade de capital de giro, que é o que você vai precisar estar investindo em estoque, em contas a receber e também descontar o que o fornecedor te dá de prazo para estar pagando, ok? Vamos aqui, só lembrando, dia 17/4, próxima quarta-feira, workshop online gratuito. Então, seguindo... em momentos de crise, as despesas são prioritárias no corte, porque às vezes é mais fácil atingir isso, porque não impacta a entrega e exige menos esforço para cortar.
Despesas são como unhas, se não cortar, sempre crescem, crescem naturalmente. Então, atenção e cuidado nas despesas. Terceiro tópico, tenha um orçamento empresarial. Isto no Brasil é muito complicado, a gente não planeja nada, nem a nossa vida particular, não é? Então, vamos, tem que ter um orçamento mínimo, né? O orçamento é a tradução financeira do planejamento empresarial. Definição de metas de venda, custos, despesas e resultados. É aqui que eu vou fazer o resultado da companhia, né? Então, o Eduardo estava falando sobre os 10% de margem. Se eu quero fazer 15%, eu tenho que montar no orçamento e descobrir dentro do orçamento como nesses próximos meses eu vou estruturar isso. Tá? Imagine que eu vá para uma viagem, mas não diga onde vamos, como vamos, quanto gastaremos e quanto tempo ficaremos. Você toparia? Se você não tem orçamento, é exatamente esse convite que estou fazendo para o seu dinheiro. Está relegando seu resultado ao acaso. Ou não é verdade? Nós não planejamos nossa vida, nós não planejamos o nosso negócio. Por isso que a gente tem resultados baixos e ficamos reclamando, tá certo? Então, uma boa fonte para você gerar resultado é planejar, tá? Planejar não é prever. Quem diz que orçamento é para prever futuro, não é. Orçamento é para fazer o futuro que eu quero. E eu tenho que desenhar. Tem que definir metas de receita, de custos, despesas e resultado por ano, ter mais controle sobre a geração de resultados, na medida em que se define meta de gasto para cada área, prever diferentes cenários e antecipar decisões, a cada realidade que se apresentar. E é assim que eu vou ganhar. Se eu não estiver fazendo isso, você vai fechar o caixa todo dia no banco. Quando você vai perder no financeiro? Você vai perder muito dinheiro no financeiro. Então, não dá. Tem que trabalhar isso, né? O resultado é resultado de muito esforço. Você está vendo isso? Se você estiver se esforçando sem planejamento, você vai perder dinheiro. Né? Bom, tem dois métodos aí. Orçamento base histórica e orçamento base zero. O orçamento base histórica, eu considero o histórico de receitas, custos e despesas para projetar os próximos períodos. A partir do histórico, define-se metas de melhoria. O orçamento base zero leva-se em conta os projetos, processos e recursos necessários para cada área. Eu vou só planejar sem muita base. Não se utiliza o histórico. Ele é mais trabalhoso porque você tem que estar pensando em novidades. O que vai estar acontecendo. No orçamento base histórica, vantagens mais simples de fazer. Para a primeira vez, recomendo o método aí da base histórica. Desvantagem, novos projetos não terão histórico. Então, tenho que partir a partir do zero. Orçamento base zero, vantagem. Aumenta a visão estratégica do negócio, na medida em que exige um exercício de análise de toda a organização. A desvantagem é mais difícil de operacionalizar, maiores chances de erros aqui no orçamento base zero. Utilize o orçamento como referência para decidir gastos e investimentos. Ele te controla. Compare mensalmente o resultado aferido de fato com o resultado planejado no orçamento. Procure corrigir a rota ao longo do ano para que o resultado planejado seja alcançado. Administre a empresa pelo orçamento. As multinacionais, grande parte delas, são administradas pelo orçamento. E assim, se não atingir o orçamento, o responsável da área será demitido. É simples assim. 4. Acerte a precificação. Agora há pouco estavam discutindo precificação. Né? Definir markup fixo. Pode não considerar todos os fixos. Trata de maneira igual produtos diferentes. Define um markup sem um critério específico e pode prejudicar a competitividade. Posso definir com base na concorrência. O concorrente pode ser mais eficiente e vender com lucro que você vende com prejuízo. Eu posso ter escalas diferentes. Concorrente pode estar vendendo com prejuízo para entrar no mercado e ganhar o teu espaço. Então, cuidado aí com essas referências. Como definir a melhor maneira de precificar? Primeiro passo é entender como a empresa ganhará dinheiro com cada produto e serviço. É aqui um passo que é o planejamento comercial. Em termos de volume,
Vender muito, margem menor. Exemplo, café. Método de margem de contribuição. Método não carrega despesas fixas. Então, eu posso atender um cliente maior sem jogar para ele as despesas? Posso. Se não, na minha clientela eu já estou cobrindo as despesas, num contrato maior, como se fosse um projeto, eu posso trabalhar margem de contribuição, que é muito trabalhado em cima do custo fixo. A margem de contribuição é uma margem para cobrir as despesas variáveis. Posso não cobrir todas, mas eu cubro uma parte. Então, com isso, eu atendo determinados clientes, né? Posso precificar pela margem, vender menos, margem maior. Por exemplo, café gourmet. Então, na hora que eu segmento o mercado, eu consigo trabalhar com margem. Método de margem líquida. O método carrega as despesas fixas. Então, atenção aí no momento que você vai estar precificando, né? Então, como definir o preço por margem de contribuição? Exemplo, matéria-prima, embalagem. Então, eu tenho os custos diretos unitários, né? Se eu dividir por 100% menos despesas variáveis relativas, menos a margem de contribuição desejada, eu tenho o preço, né? Então, aqui embaixo, ó, despesas variáveis relativas, imposto sobre vendas, por exemplo. Margem de contribuição desejada, percentual de contribuição do produto ou do serviço que eu desejo, né? Então, eu trabalho aqui para definir o preço a partir da margem de contribuição. Suponha uma empresa de consultoria, né, que venda um projeto nas condições abaixo. Qual deveria ser o preço para uma margem de contribuição de 50%? Então, estou definindo aqui uma margem de 50% para a cobertura das despesas da empresa, despesas operacionais e mais financeiras. Então, duração do projeto, né? Eu tenho aqui 6 meses. Honorários do consultor ao mês, 3 mil. Despesas de viagem ao mês, 1.000. Imposto sobre vendas, 15%. Margem de contribuição desejada, 50%. Então, o custo unitário do projeto é 24 mil. Olha lá, 6 meses vezes 3 mil, custo consultor, mais 6 meses vezes o 1.000, despesas de viagem. Tá? Então, eu tenho aqui é o custo unitário do projeto, 24 mil, né, que é isso aqui. Eu tenho um preço de 68.571, ou seja, 24 mil, que é aquele valor que eu calculei ali do custo do projeto, os honorários de consultoria de viagem, né, dividido por 100%, menos 15%, né, que é imposto sobre vendas, menos 50%, que é a margem de contribuição desejada. Então, meu preço aqui formado, 68.571. Tá? Aqui o Marcos, que eu começo aqui embaixo, já passou. Deixa eu ver aqui. Ok. Tá aqui, Marcos. Posso usar o cálculo dos custos financeiros unicamente na minha empresa? Eu não entendi, Marcos. Posso usar o cálculo dos custos financeiros unicamente na minha empresa? Visto que os custos de produção são complexos? O que são os custos financeiros? É o custo do empréstimo bancário? Se for, não é por aqui. Aqui é um gasto a mais. Eu tenho que ter a ideia do custo de produção. Eu sei que são complexos. Eu tenho lá o custo de mão de obra, o custo de matéria-prima, e ali os gastos diretos e depois os indiretos. Mas eu tenho que ter essa continha aqui para custo de produção. Voltei nos casos, só lembrando, ó, dia 17/4, próxima quarta-feira, workshop online gratuito, com um detalhamento aqui um pouco maior do que a gente está conversando. Como calcular o preço pela margem líquida? Né? Para calcular o preço pela margem líquida, basta incluir as despesas fixas relativas no cálculo. Neste caso, estará determinando como o produto ou serviço contribui para a geração do lucro. Então, tem os custos unitários, dividido por 100% menos despesas variáveis relativas, menos o percentual de despesas fixas, menos a margem líquida desejada. Tá? É assim que eu vou trabalhar aqui. Ô Marcos, digo apenas o resultado financeiro. Tá? Veja, estou entendendo que no resultado financeiro você vai trabalhar pelo fluxo de caixa. Tá? No fluxo de caixa, ok, você pode trabalhar o fluxo de caixa como estimativa. O que eu tenho ali, aquilo que eu estava falando do resultado financeiro, às vezes eu tenho um desenquadramento entre as datas de pagamento do que eu comprei, do que eu paguei para os funcionários, com a geração da receita. E pode me gerar aí um contratempo, mas é uma ideia.
Tá? É uma ideia. Tá? Ok, vamos lá. Aqui é o exemplo. Então, um exemplo como definir o preço de venda do produto a partir da margem de lucro de 15%. Né? Então, suponha que a empresa que produz o produto A fatura em média 159 mil mensais e que possui uma despesa fixa mensal de 19 mil. Então, a receita média mensal 159 mil, despesa fixa 17 mil, dá 11%. Né? Então, despesa fixa representa em média 11% da receita. Aí que eu estou falando 17 mil, aluguel 15 mil, água 500 e luz 1.500. Né? Imposto sobre venda 13% e margem de lucro desejada 15%. Tá? Custos unitários diretos. Matéria-prima 15, embalagem 2, total 17 aqui de custo direto. Então, sendo esses os custos unitários de produto, qual deveria ser, né, o valor aqui para que a margem de lucro desse 15%? Tá? Então, está aqui. Ó. Então, só lembrando, receita média de 159 mil, despesa de 11%, que é 17%, imposto sobre vendas 13%, mais lucro desejado a 15%, 17% aqui de custos variáveis unitários. Então, eu tenho 27,87, né, de preço final, que é conseguido pelos 17 de custo variável, 15 de matéria-prima, 2 de embalagem, dividido por 100%, menos 11% de despesa fixa sobre a média mensal, menos o 13% de imposto e menos o 15% de margem de lucro desejada. Essa conta dá 27,87. É o preço para que cada produto ou serviço contribua para gerar uma margem de lucro líquido de 15%. Ok? Vamos lá. 5. Separe as contas pessoais da empresa. Senão você vai estar incorrendo no erro de visualizar coisas que não representam a realidade do negócio. Então, o negócio precisa estar separado, quantitativamente separado. Né? Descontroles financeiros da vida pessoal são cobertos com caixa da empresa. Então, tira isso aqui da ideia. Isso atrapalha a programação de pagamentos e o fluxo de caixa da empresa. Tenha a sua conta pessoal e pague na sua conta pessoal as despesas pessoais. Na empresa, tenha a conta da empresa e pague na conta da empresa os custos e despesas da empresa. Bom, falta de capital de giro tende a forçar a empresa ao endividamento em curto prazo, muito caro e mais arriscado para a empresa. Então, o que eu estou dizendo? Muitas vezes, a retirada que você está fazendo de lucros da empresa não é bem retirada de lucro, né? É cobertura de gasto. E você vai fazer isso com um empréstimo de banco que vai estar em nome da empresa. Entendeu? Bom, aí o Eduardo aqui. Eduardo, vamos lá. Ainda no segmento automotivo, para formar preço, uso o break-even, mas fica surreal o preço com uma margem de 20%. Meu custo fixo é que me mata. Usando a margem... Opa, pulou aqui. Opa, vamos aqui. Eduardo, aqui eu perdi a tua sequência aqui. Tá? Depois voltamos aqui. Daqui a pouco eu volto aqui na sequência. Vamos lá. Gastos pessoais e da empresa. Então, o que fazer? Defina um prolabore fixo a ser pago mensalmente, como você paga os funcionários. Prolabore é pagamento como se fosse salário. Tá? Isso não pode ser nada anormalmente elevado. É o que normalmente seria pago. Defina uma remuneração por desempenho, um percentual na geração de resultado, como se fosse um gerente e tivesse ali tendo uma remuneração fixa e um variável. Um fixo baixo e um variável melhor. Separe contas bancárias, como eu falei, de pessoa física e jurídica e tire todas as despesas pessoais da conta da empresa. Otimize a gestão de estoque. Atenção com o estoque. Tá? Estoques elevados aumenta a necessidade de capital de giro, levando ao endividamento. Você vai pegar e fazer uma compra porque você tem um desconto bom, né? Mas esse desconto bom, depois ele vai ser bancado por uma necessidade de capital de giro que aumentou por conta do estoque e que você vai cobrir com o empréstimo bancário a uma taxa bem maior. Perdeu dinheiro.
Estoques perdem valor, estragam, ficam obsoletos e podem gerar perdas financeiras. Estoques representam dinheiro parado que poderia estar rendendo para a empresa. Então, atenção na cobertura do estoque. Mantenha registros atualizados de entrada e saída de estoque. Isso aqui, normalmente, você vai precisar de um RP ou de uma pessoa ali. Aí aumenta o custo do caso da pessoa. No caso do RP, tem RPs bem mais em conta. Importante para ter referência do fluxo de mercadorias e melhorar a previsibilidade das compras. Facilita a identificação de itens parados há muito tempo. Ideal para que seja feito por meio de sistemas ERP, como eu falei. Mantenha um estoque mínimo. Compre com mais frequência em volumes menores ao invés de grandes volumes. Não decida a compra de estoque junto com o vendedor. Compre com base no histórico de venda dos produtos. Aumente o giro de estoque quando necessário. Faça liquidações de produtos que estão parados há muito tempo. Faça liquidações quando o estoque estiver cheio, sua empresa necessita de capital de giro. Aí no RP você tem lá o aging do estoque. Você consegue avaliar o que está sobrando no estoque para fazer liquidação. Tá? Aqui. 7. Invista em treinamentos para sócios e colaboradores. Gente, só lembrando, dia 17/4, próxima quarta-feira, um workshop online gratuito para vocês. Né? Por que investir em treinamento aumenta a sua eficiência? Aumenta a produtividade da equipe, reduz o custo com contratação, aumenta o engajamento e a retenção de bons colaboradores, traz ideias novas para a empresa. Estimula a inovação, novos conhecimentos, mais experiência de trabalho, que geram grandes ideias para melhorar o processo e desenvolver os negócios. É isso. Né? Então, próxima quarta-feira, 17 horas, dia 17/4, evento online gratuito, tem aí um convite especial, certo? Então, aqui no geral, gente, né? Meu muito obrigado pela atenção. E aqui coloco que todo esse futuro nós vamos nós fazendo. Se vocês quiserem jogar aí mais perguntas, por gentileza, eu vou tentando acompanhar aqui e me posicionar, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É isso aí, vocês estão me passando aqui as dificuldades nos controles. É isso aí, gente. Aqui, ó. O que posso fazer com a sobra de caixa? Aqui o Marcos, né, Marcos? Então, grato pela pergunta aqui mais uma vez. Marcos, assim, eu preciso avaliar essa sobra de caixa aqui, né? Por quanto tempo tem essa sobra? Então, por isso você precisa ter um fluxo de caixa diário, para pelo menos 30 dias, para saber por quanto tempo você vai ter essa sobra aqui, porque às vezes a sobra é temporária. Você pega algumas datas, por exemplo, data de pagamento de impostos, data de pagamento de folha, eu tenho grandes saídas, eu vou precisar de recurso. Nas outras datas do mês, tirando aquelas datas em que eu tenho pagamentos maiores de fornecedores, eu tenho sobra de caixa. Então, às vezes, essa sobra de caixa ela é muito temporária. Eu preciso definir um caixa mínimo para o negócio. Então, no negócio, esse caixa mínimo ele tem que ficar aplicado na empresa para cobertura de qualquer eventualidade. Né? Você pega, por exemplo, ano passado, dava para a gente estar prevendo exatamente aquela greve de caminhoneiros? Não, né? Então, como às vezes na empresa eu não tenho um saldo de caixa, eu entro no problema direto, com prejuízo. Então, tem que ter essa atenção. Então, sobra de caixa nem sempre é sobra mesmo. Ela pode estar sendo uma necessidade de cobertura operacional. Então, você tem que olhar no fluxo de caixa. Eu estou falando de 30 dias, mas se tiver uma certa sazonalidade, então eu preciso fazer para mais de um mês. Porque às vezes eu vou precisar daquele caixa em meses subsequentes. Daí você me falou até, né, Marcos, visto que não tenho investimento à vista, né? Tenho por 60 dias. Então, ok, você tem 60 dias. Mas esses 60 dias é porque 60 dias
eles são 2 meses de grande movimento, sobra de caixa, eu vou precisar de caixa nos meses seguintes, ou não? Né? Então, veja, se a resposta é não, né? Como eu chego no caixa mínimo, depois, ali nas palestras, a gente vai estar passando o cálculo do caixa mínimo, que ele depende dos prazos de estocagem, dos prazos de recebimento de vendas e do prazo de pagamento de compras. Né? Se eu tenho esse dinheiro realmente disponível, eu vou ter que fazer um investimento. Eu posso fazer um investimento, por exemplo, num prazo maior para determinados clientes. E posso ganhar com isso. Você vai no banco, você vai ganhar uma taxa baixa. Se eu fizer a aplicação nos clientes, eu tenho ali uma taxa que pode chegar a 3%, 3,5% ao mês, ou até mais. Então, eu posso fazer algumas aplicações no próprio negócio. Né? Posso fazer uma antecipação, né, de pagamento junto a fornecedor com uma taxa adequada? Posso. Né? Então, tem aí algumas opções de investimento dentro do negócio. Ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção e lembro para vocês assim, nós existimos na vida para fazer um futuro, para fazer um futuro melhor para esse Brasil. Ele está entrando num outro ciclo, num ciclo de desenvolvimento. Então, atenção, este ano temos um aumento de PIB, né, ao redor de 2%, não adianta reclamar, porque o ano passado foi 1,2%, esse ano deve chegar a 2%. Nos negócios, eu tenho alguns clientes em alguns negócios que a gente está aumentando 30%, 40%. Então, isso depende de cada negócio, mas estamos em um ciclo de crescimento. Atenção a isso e cuidado. Cuidado, porque esse crescimento, né, de venda gera crescimento da necessidade de capital de giro, gera crescimento da necessidade de investimento, de captação de recursos para fazer essa cobertura. Tá?